o que é o parecer dessa auditoria. Achei aqui, calma aí. Provavelmente vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês, documento que eu tive acesso agora de manhã, sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2024. Eu não vou ler exatamente tudo, mas tem lá, relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras. Existem algumas ressalvas importantes sobre o exercício 2024, principalmente aqui, ó. Ausência da divulgação das demonstrações financeiras consolidadas. Conforme descrito na nota explicativa, o clube é proprietário integral da Neoquímica Arena por deter participação direta e indireta por intermédio das cotas juniores e das cotas tal, da Arena Fundo Investimento. E essa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. O Corinthians não forneceu demonstração total e consolidada das contas da Neoquímica Arena. Há uma incerteza, segundo o auditor que assina, relevante relacionada à continuidade operacional do clube. Chamamos atenção na nota explicativa tal às demonstrações financeiras que indicam que o clube incorreu em déficit em 2024 de 181.766 mil. O passivo circulante do clube excede, nesse momento, com esse déficit, em 516 milhões e 104 mil. Patrimônio líquido está negativo em 425 milhões. Quer dizer, a auditoria externa também dá ênfase ao fato que as irregularidades podem prejudicar o Corinthians na adesão ao programa de modernização da gestão de responsabilidade fiscal, que é o Profut e o PES, que o Corinthians é signatário. Segundo, uma das coisas que o Augusto Melo indicou, né, a equipe dele para que as contas fossem aprovadas, ele diz respeito a um problema das contas de 2023. E aqui, segundo a auditoria que assina, isso não foi identificado. O que ele diz que é da gestão anterior, a GF, essa auditoria externa, não consegue, pelas demonstrações financeiras, demonstrar que houve problemas na apresentação da conta de 2023. Ele alerta ainda sobre a responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras, coisas que não aconteceram no ano passado, e quando aconteceram trimestralmente, aconteceram de forma irregular e faltando informação e não nas datas previstas. Aí continua, quem assina, o auditor externo que assina, se chama Ronaldo Antônio Bordini, dessa GF Brasil Auditores Independentes, e aqui embaixo vocês vão ver, ó, deve ter gente aqui na nossa audiência que é contador. Esse é o Conselho Regional de Contabilidade. É necessário um documento como esse para que as contas sejam apresentadas e o balanço seja apresentado. Tudo muito técnico aqui, mas eu vou explicar por quê. Porque, para a apresentação das contas que foram rechaçadas, tanto no CORE como no Conselho Deliberativo, o Corinthians precisava apresentar quem no Corinthians mostrava aquelas contas. O diretor financeiro do Corinthians pediu demissão na semana passada, o Pedro Silveira, por motivos médicos e motivos outros. Então, não tinha um diretor financeiro para apresentar essas contas. Na ausência dele, alguém precisava apresentar da situação. Ninguém quis assumir essa responsabilidade. Precisou que o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, chamasse o Sidorf, Luiz Ricardo, vocês conhecem essa figura, que virou agora diretor financeiro também do Corinthians, junto com Pedro Silveira, foi nomeado pelo presidente no ano passado, fosse chamado a falar, e ao não querer assumir a responsabilidade, porque, segundo ele, deveria ser o Pedro Silveira a falar, mesmo doente, apesar dele trabalhar no departamento financeiro, o presidente do Corinthians foi intimado a respaldar o que o Luiz Ricardo Sidorf falaria na reunião. Segundo o conselheiro, de uma forma bastante deselegante em alguns momentos, o presidente pedia para que ele falasse o que o Corinthians tinha feito ou deixado de fazer naquele ano financeiramente, e teve que assumir, segundo consta de vários conselheiros contando, o presidente foi responsável pelas coisas que o Luiz Ricardo estava lendo e depois foi rechaçado. Nesse momento, há um vácuo de poder, apesar de haver funcionários dentro do departamento financeiro, que não só o Pedro Silveira, continuam trabalhando lá.
Então, esses funcionários e o Pedro Silveira e quem passou pelo departamento financeiro do Corinthians, que tem alguma ligação com o conselho de contabilidade, vai ter que prestar conta agora. Porque a Comissão de Justiça do Corinthians pediu, e vai pedir, para saber se essas pessoas agiram conforme a ética da profissão. Então, além do problema de reabertura automática de um processo de impeachment, haverá uma investigação interna e externa da categoria sobre o procedimento dessas pessoas dentro do departamento financeiro do Corinthians, Piperno. Então, Marília, eu li atentamente, eu até brinquei com a história do Félix Torres, né? Félix Eduardo Torres Caicedo, contratado aí por 38 milhões de reais, o Corinthians ainda deve 31, para ser bem exato. Né? Enfim, os quebradinhos eu deixo para curiosidade da nossa audiência. Mas então, em meio à sopa de números, há sim essa conclusão que você falou do auditor independente, que ele faz uma série de alertas, ou seja, ele não está dizendo que ele está lavando as mãos, porque, do ponto de vista profissional, ele não pode fazer isso. Mas ele está falando: olha, gente, cuidado, porque aqui tem uma série de problemas. E aí tem em uma das linhas, né, das milhares de linhas e tal, ele usa a palavra fraude. Ele não está dizendo que há fraude. Né? Ele está dizendo que, olha, então, né, isso pode ser, esse tipo de coisa pode acontecer por meio de equívocos ou fraudes e tal. Né? Então, ele também pisa em ovos. É óbvio, o Corinthians, né, é um grande cliente, enfim, mas ele também tem a idoneidade profissional dele, está assinando uma peça importante. Agora, também é uma peça que aguça muito a curiosidade, porque em meio aí a tantos números, faltam justificativas para os números ruins. Então, você vê, assim, há itens lá em que os números do exercício de 2023 são claramente muito mais modestos que os de 2024, principalmente no que diz respeito a endividamento e aumento de despesas, mas não há a justificativa que mostra o porquê isso aconteceu. Então você começa a olhar e fala: pô, mas pera, por que o salto foi tão grande de um ano para o outro? O que aconteceu? Porque lá em cima, quando o balanço começa, tem, por exemplo, o valor das receitas alcançadas em 2024, que deram, de fato, um grande salto em relação a 2023, como era a promessa de campanha do presidente Augusto Melo, que falou em melhor negociação de contratos, de patrocínios, etc. E, de fato, esse objetivo ele foi alcançado. Muito bem. Se o Corinthians arrecadou tanto, e a gente está falando em mais de R$1 bilhão pela primeira vez na vida do Corinthians, ora, por que esse endividamento aumentou tanto? E sempre que um clube de futebol divulga o seu balanço, um dos primeiros itens assim que me chamou a atenção é essa história de cifras envolvendo negociações com jogadores. Então eu brinquei com a história do Félix Torres, 38 milhões e tal, mas ainda tem lá, por exemplo, dívida muito grande com o Depay. Então o Depay, além do nababesco salário e tal, e aí, enfim, o problema é dele e do Corinthians. Se ele cobrou e o Corinthians pagou porque achou que valia, que o valor de mercado do jogador era aquele, ótimo para os dois e tal. Mas a verdade é que o Corinthians ainda tem um débito com o jogador, quer dizer, envolvendo aí a transferência dele para cá. Então, ou seja, o Corinthians, além do salário, ainda ficou de pagar uma bala de luvas aí para o jogador. Então, são vários os jogadores, que muitos deles já foram embora, por exemplo, o Fagner, né, que deixam esse rastro de dívidas aí pelo caminho. Agora, é óbvio que, como a Marília já explicou ontem e hoje, tudo isso é inconclusivo. Quer dizer, a direção do Corinthians, os seus conselheiros, o CORE, eles vão realmente ter que dar muitas explicações ao torcedor. E uma última coisa, aquilo que a Marília...
Eu vou colocar uma tela, quando você fala, só para mostrar. Ontem eu disse que o Conselho Fiscal, formado por 3 pessoas, o Conselho de Orientação, aqui representado por o presidente, vice-presidente e diretor, e o Conselho Deliberativo, os 3 pareceres de 3 órgãos do Corinthians, dominados pela situação, não é dominados pela atual oposição, dominados pela situação. Então, o Conselho Fiscal tem Haroldo José Dantas da Silva, Paulo Schmidt Pimentel e Cláudio Luiz Senise, secretário. Os 3 foram eleitos por chapa e são de chapas eleitas na situação do Augusto Melo no ano passado. Conselho de Orientação Fiscal, Miguel Marques e Silva, Roberto Garcia Parisi e Pedro Luiz Soares, na eleição entre André Negão e Augusto Melo, estavam em chapas do lado do Augusto Melo. E Conselho Deliberativo do Corinthians, aqui representado por Romeu Tuma Júnior, candidato do Augusto Melo à presidência do Conselho Deliberativo. Roberson Medeiros, presidente da Comissão de Ética do Corinthians, situação. Maria de Ângela de Souza Campos, situação. E Denis Nieso Piovesan, situação. Todos eles, como consta aqui no parecer do Conselho, recomendaram a reprovação do balanço geral baseado nas contas, nas análises deles e também da auditoria externa. Então, antes que o Augusto Melo venha com aquela história que normalmente é porque estão querendo isso, porque eles não querem, eles querem o poder de novo, disputem a eleição, essas pessoas disputaram a eleição ao lado do Augusto Melo. Desculpa, Pipo, pode continuar. Não, exato. Aí duas últimas coisas, né? Ontem você falou da questão das doações da torcida para o estádio. Isso está descrito lá e de forma... É um absurdo isso. Isso é um absurdo. É um pois completo absurdo isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. 34 milhões, né? Eles citam até a comissão cobrada pela empresa que fez a plataforma para arrecadação do dinheiro e tal. O Corinthians não fez nada, não tem nada a ver com o Corinthians isso. Pois é, digamos, uma receita não recorrente, que não tem nada a ver com o clube, mas está lá contabilizado e tal. E a dívida em relação... É isso que pegou. Quando a Gaviões soube disso e não sabia, na reunião segunda-feira, eles ficaram muito possessos. Não, mas tem que ficar, né? Até porque é um dinheiro que não foi o clube que gerou, né? Mas está lá, bonitinho, descrito o fim dele, né? Olha, foi usado para isso e tal, né? Que beleza. E a dívida, assim, na coluna lá dos débitos referentes aos jogadores, as despesas que o clube teve, aquilo que o clube ainda tem para pagar, está lá o Ranieri também. O presidente do Cuiabá continua possesso da vida. Ontem ele deu até uma entrevista para o Jovem Pan e o Corinthians ainda tem mais de 3 milhões de reais para quitar referentes a esse jogador. Bom, além disso que eu falei, né, só para agora fechar a apuração do que é política, porque ontem houve expediente normal, coletiva de imprensa da apresentação do Dorival, que hoje estreia no banco de reservas. Aliás, coleguinhas, o Dorival, que ele acha que a torcida do Corinthians muda o quê na cotação do dólar? Ai, nossa, você está muito feliz. Eu sou da torcida do Corinthians. Eu tenho que gostar da torcida do Corinthians. Parem de fazer essas perguntas imbecis. Eu entendo que tem empresa segmentada e está tudo bem, mas o que vai mudar na vida do torcedor corintiano apaixonado, o Dorival falar ou não falar que ele está emocionado? Nossa, porque o Corinthians sabe, senhores, sejam ou carência, né? Não precisa do Dorival dizer que a torcida do Corinthians é legal. A torcida do Corinthians sabe que ela é legal. Vamos fazer umas perguntas melhores, como é que ele vai jogar, como ele vai resolver o problema defensivo, quem vai ser titular na zaga dele, como é que ele vai fazer sem nenhum meia no time, quem vai armar o time dele. Perguntas de futebol, até porque ele deixou bastante claro, incomodado, obviamente, que ele estava, que ele não ia falar sobre outros assuntos que não futebol, que não era da alçada dele, que ele não tinha capacidade para responder. Então, levando em consideração que ele já deu esse bloco em assuntos fora de campo logo de começo, vão perguntar do campo, não consegue conversar nunca de futebol, o pessoal podia ter perguntado um pouco mais de futebol. Mas, fora de campo. Então, ontem houve, de novo, uma limpa de funcionários no Corinthians. Quando começou a gestão Augusto Melo, eu falei, contei em vários lugares, contei nos outros CNPJs, que o Augusto Melo tinha alergia, usei essa palavra brincando, a qualquer coisa que remetesse à gestão do Ilho, levando em consideração como é que tinha sido a troca de poder e essa
rejeição aos presidentes anteriores, ele tirou do CT, ele tirou da cantina, da onde ele podia tirar funcionários que eventualmente estivessem ligados a gestões anteriores, ou que ele considerava que poderiam ser ligados, fiéis à gestão anterior, ele demitiu. Da assessora de imprensa Josiane Ribeiro ao funcionário do departamento financeiro. Do porteiro principal do CT, eu não estou brincando, hein? Do porteiro principal do CT Joaquim Grava a chefia da segurança. Aliás, outro problema da gestão do balanço é a contratação de empresas terceirizadas sem prévia licitação particular, de pelo menos 3 que o Estatuto manda, 3 orçamentos, e depois a apresentação de orçamento de outras empresas depois do contrato assinado. Aí não, né, Pipo? Aí não dá. Aí não dá. Ontem, no departamento de marketing, caíram mais 2 funcionários, e já é a ação do novo velho diretor de marketing, que tinha assinado o pedido de impeachment e que aceitou a carteirinha. A impressão que a maioria da torcida tem é que esses caras não estão nem aí para o que está acontecendo. O que eles querem é poder. Numa situação como essa, um dia depois de contas rechaçadas, eles estão trocando funcionário para colocar gente da confiança, como se essa direção estivesse mostrando algum tipo de confiança para o torcedor. Ô Marília, mais do que gente da confiança, eu acho que eles estão colocando, sim, pessoas e funcionários ligados a pessoas que vão participar da votação do impeachment. Isso aí é projeto de poder, é compra de apoio. Então, olha, você ainda não se definiu, eu estou precisando do teu apoio, tá bom, eu te dou tantos cargos. É mais ou menos como se faz em Brasília. Sempre se fez. Todo mundo continua fazendo. Em clube de futebol também é assim, principalmente para quem está em posição frágil. Então, o sujeito lá do marketing, até outro dia, apoiava o impeachment. Então, olha, você vem, eu te dou esse cargo e, convenhamos, uma direção de marketing de um clube grandão, feito de um gigante, feito o Corinthians, é algo que faz os olhos brilharem, né? Sem contar que, assim, eu te dou essa área, essa diretoria de porteira fechada. Você vai poder, inclusive, né, nomear um monte de gente para trabalhar nisso. Quer dizer, até eu gostaria de ser diretor de marketing de um clube do tamanho do Corinthians, porque olha só o prestígio. Agora, então, eu acho que a estratégia do Augusto Melo é essa: trocar pessoas buscando compra de votos. É um projeto de manutenção de poder.